Esse é o Pensando em Voz Alta, falando para você, repetindo para mim. Oi, gente. No dia 19/5, eu vi um relato no Instagram que me chamou muita atenção e deu vida a esse episódio. A Cíntia Alves, ela é uma ex-cantora secular e agora ela é cantora gospel e ela posta vídeos, reels, essas coisas. E, ela estava contando a história de suas duas irmãs, para quem ela falou de Jesus, se você quiser ver o relato completo depois que acabar esse episódio, está lá no perfil dela, o arroba é oficial Cíntia Alves. Então, seguindo a história. Uma das irmãs se converteu logo, entrou em uma igreja, se batizou e seguiu a vida dela seguindo a Jesus. A outra disse que ainda tinha muita coisa para mudar antes de aceitar Jesus. E assim, todo mundo continuou pregando, falando da palavra de Deus para ela. Aí, mais pra frente, a primeira irmã lá, que aceitou logo Jesus, fez um culto em sua casa e convidou as duas outras irmãs e o cunhado. A segunda irmã, ela foi nesse culto e ela, muito emocionada, externalizou que aceitava Jesus e queria mudar as coisas andando com ele, andando juntamente com ele. Pouco tempo depois, que ela fez essa confissão de fé, ela faleceu. Que relato, Aí eu fiquei pensando, talvez Deus tenha preparado esse culto, na casa da irmã, para ela, para que ela confessasse publicamente. Pois, como ele sabe de todas as coisas, ele já sabia que a hora dela estava próxima. Como diz lá, em Romanos 10, se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus os ressuscitou dos mortos, será salvo. A gente já falou aqui, em outros episódios, Deus não obriga ninguém a coisa nenhuma. Nós precisamos fazer essa escolha, a gente precisa dizer: Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. Sim. Tu já parou para pensar em quantos momentos ele já preparou? Quantos momentos ele preparou esperando que você o confesse como seu Senhor e Salvador? Já pensou em quantos convites ele já enviou para que você o receba de todo o coração? Já pensou nisso? Não perca tempo. Eu sei que você, eu falo assim, as pessoas que ainda não se converteram. E tem crente cético também, nesse mundo. Mas, você deve pensar assim: esse povo fala que Jesus está voltando desde muito antes de minha tataravó ter nascido. É verdade. Eu já pensei assim. Faz quase 2000 anos no calendário humano que Jesus disse que ia voltar. Mas o calendário de Deus é diferente. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pode ser que ele volte daqui a algumas horas. Pode ser que ele volte agora, nesse momento que você está ouvindo esse podcast. Pode ser que ele volte daqui a alguns anos. Ou pode ser que você simplesmente não tenha mais tempo para dizer: vou caminhar com ele, apesar dos erros e apesar dos meus pecados.
Te digo mais. O que você tem a perder? Você não tem nada a perder. Eu tô falando você, mas sempre, gente, aqui é repetindo pra mim, porque eu já falei isso, tá? Você ou a gente pensa que precisa parar de beber, parar de fumar, parar de falar palavrões, mudar suas vestes, parar de pensar em desistir da vida, parar de pensar coisas ruins, parar de pensar em vingança, parar de pensar em ver pornografia e tantas outras coisas ruins que a gente faz e pensa. Mas você está enganado. No momento oportuno, você deixará todas essas coisas, pois, como Jesus prometeu em João 16:8, o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem te convencerá da verdade. Não é pastor, não é sua amiga, não é esse podcast. Nós, né, cristãos, a gente tem a missão de ir e pregar o evangelho. Então a gente vai e diz o que está escrito nos evangelhos. Mas o Espírito Santo que vai te convencer. Cristo, ele veio para salvar os doentes. Os sãos não precisam dele. Mais difícil é a gente achar um são. Eu aprendi e acredito nisso de verdade, né? Nunca seremos bons o suficiente para Cristo, mas Ele já é mais do que o suficiente para nós. Em Mateus, capítulo 19, versículo 12 e 13, Jesus deixa isso muito claro, sabe? Diz assim: Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprenda o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, pois não vim chamar justo, mas pecadores. Hoje, eu te faço um convite. Visite uma igreja. É possível que você... Não é possível, né? Na verdade. Que você não conheça uma pessoa cristã. Você conhece alguém que é cristão. Peça para que ela ore por você hoje. Ore você mesmo. Ah, mas eu não sei orar. Você sabe falar? A oração é isso. Falar com Deus. E tô falando aqui com vocês, mas eu tenho a maior dificuldade de orar em público. Tô aprendendo. Antes não saía nada, agora ainda vai saindo algumas coisas meio atrapalhadas e tal. Mas eu estou aprendendo. Então ore você mesmo, peça que o Espírito Santo te dê discernimento, te dê entendimento, abra seu coração, abra sua mente para Jesus. Que Deus quebrante o seu coração, né? Que você se abra para viver o melhor enquanto o extraordinário não chegou. Porque o viver extraordinário a gente vai viver quando Jesus voltar. Mas aqui, enquanto ele não voltar, a gente tem que viver o melhor. E o melhor é estar com Cristo. Eu de cá, sigo pensando em voz alta. Os louvores da caminhada hoje. Tem uma música que essa música eu amo muito. Um dia eu vou dar um testemunho sobre essa música. Espírito Santo, Fernanda Brum. E Vem Me Buscar, de Jefferson e Sueli. Que Deus te abençoe e guarde a sua vida. Em nome de Jesus.